era a felicidade, vive-se da vaidade, do orgulho e do rancor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está na água fresca da fonte, no verde dos vales e montes, e o grande artista pintor. Ela está no sorriso da criança, ela é a esperança dos que trabalham no amor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está no cantar de um passarinho, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Ela está no cantar de um passarinho, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, e no pensamento além, saber que a vida é mundo, é sempre mais, é mais, ter o que tu és, o infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir, liberta o coração e voa pra amplidão, com fé e Deus as mãos à terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor.
amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campinho, um som em cor, de perto o coração, de perto a teu irmão, e a terra será livre lá então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Obrigada, Carlos. Eu agradeço. Sejam Essa última todos... música não era essa música. Não era? Não era, botei ali e aí veio a música que eles queriam. Então era. A gente pensa que não era, mas acaba sendo. Tem que ser o que a gente, às vezes, nem imagina. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. É com muita alegria que a gente recebe hoje a Viviane Ardilha, lá da nossa casa irmã, né, o Eurípides de Bassanufo. Ela vai fazer uma palestra com o título Finados. E antes de ela começar, eu dar a palavra para ela, eu vou passar para o meu amigo Mário, para que ele possa fazer a leitura, né, o preparo, e o comentário rápido, e em seguida a prece inicial. Vou compartilhar aqui com vocês. Está na tela, Mário, seja bem-vindo. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Está tudo certinho aí, Mário? É essa mesmo, Tá né? tudo tranquilo, é essa mesmo, tá ótimo. Eu quero agradecer a todos, né, e dar as boas-vindas à Viviane. Nós vamos falar na página inicial, uma página de Emmanuel, Eles Vivem, que está no livro Retornaram Contando, de Chico Xavier. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia, quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, ou seja, ajudantes de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateias a lousa ou o quadro, ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Então, nós percebemos aqui que o nosso querido Emmanuel vem nos dar aquela força em relação àqueles que já partiram para o mundo espiritual, dizendo o quanto eles sentem, quanto eles entendem a nossa situação em perceber que um ente querido não está compartilhando da vida encarnada, mas que eles não são insensíveis a isso, que eles nos percebem, nos ajudam na medida que eles podem, sentem o nosso carinho, a nossa ternura e, de alguma forma, sempre tentam retribuir a nós de alguma forma. E pedem para que nós façamos em prece, em equilíbrio, em tranquilidade, para quê? Para que ajudem a eles também a se equilibrarem. E nessa mão dupla, nós nos equilibramos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, com a certeza de que a vida é imortal e que Deus não teria essa capacidade, essa tristeza de matar alguém. O espírito sobrevive a tudo. Eu vou pedir a Adriane
Adriana, que passe, por favor. Essa quadrinha aqui da Dona Irene de Souza Pinto é uma psicografia também do nosso querido Chico, no livro Trovas do Mais Além, que eu vou deixar para vocês. Eu morta, quem vos falou estas palavras em vão? Eis-me convosco, estou viva, filhos do meu coração. Então, nesse momento, nós pedimos com muito carinho aos amigos espirituais, principalmente a Jesus, Maria, todos os espíritos amigos que supervisionam esse culto virtual, né, que nós estamos através da tecnologia que os homens conseguem desenvolver, que eles todos, Senhor, amparem nosso coração, abracem os nossos braços, amparem a nossa mente, nossos ouvidos, para que a nossa querida irmã Viviane possa trazer uma palavra tranquila de consolo e de esclarecimento espírita, não no sentido de termos a razão em tudo, mas no sentido de podermos saber que a religião espírita, a filosofia espírita é, para nós, o consolo, o conforto, o esclarecimento, o caminho que nós encontraremos do verdadeiro Evangelho de Jesus. E que, logicamente, pelo tema, nos remeterá em sentimento, em pensamento, àqueles que nos são afins pelo coração, pela alma, pela amizade, por aquele sorriso que nós demos a eles. Que possamos, Senhor, então, te agradecer nesse momento, dando por iniciada esse culto virtual, passando para a nossa irmã Viviane. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Mário. Então, com muito carinho, a gente recebe a Viviane. Viviane vai falar sobre finados. Amiga, você vai me dizendo o que é que eu tenho que fazer aqui, tá bom? Tudo bem, Adriana. Eu boto a música, você vai me orientando. Tá bom. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Como a Adriana falou, eu sou da casa, né? Meu nome é Viviane Ardilha. Eu sou da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E, para mim, é uma alegria muito grande poder participar, contribuir de alguma forma com essa casa que nós tanto admiramos, tanto respeitamos. E quem eu sou hoje, né? Eu ainda sou um espírito com uma longa jornada pela frente, mas quem eu sou hoje, eu devo a muitas pessoas especiais que passaram pela minha vida, pela minha existência, pela minha encarnação. E algumas dessas pessoas são os evangelizadores, como, por exemplo, o Marco Júvia, que muitos de vocês conhecem. E hoje eu quero dedicar esse estudo a um desses evangelizadores que passaram pela minha vida, pela minha existência, que foi o meu evangelizador do meu grupo jovem, da época que eu frequentei a Casa Espírita, o Centro Espírita de Jacarepaguá, e que ontem partiu para a verdadeira vida, para a pátria espiritual, o nosso querido Alípio Ferreira. Quando a Jane me convidou para esse estudo, eu vou ser bem sincera com vocês, eu pensei assim, ué, mas já passou o dia de finados. Mas logo depois que a Jane me convidou, eu soube do desencarne dele. E aí eu refleti, dia de finados é todo dia, né? Afinal, todos os nossos dias desencarnam muitos espíritos, muitas pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos atravessando. Então, todo dia é uma boa oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto. E, para começar, eu queria te pedir, Adriana, para colocar aquele primeiro vídeo que eu pedi para você colocar, por favor. Canção da América? Obrigada. É. Canção da América.
Então, meus amigos, essa música não tem aquele rótulo de música espírita, né? Mas que mensagem belíssima essa música nos traz. Qualquer dia, amigo, nós vamos nos encontrar. Então, Adriana, eu vou pedir para você colocar como co-anfitrião aquele íconezinho que está com o culto virtual, porque é do meu computador, para poder eu tentar compartilhar a tela aqui com vocês, por gentileza. Vivi Ardilha. Vê se você consegue. Ah, agora foi, meu amor. Obrigada. Vamos ver se vai chegar aí. Chegou? Sim. Então, finados, uma visão espírita sobre a morte. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, versículo 6, 21. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre finados, né? Uma visão espírita sobre essa questão da morte. E, primeiramente, tem um ditado, tem uma frase bem popular que diz assim: para morrer, basta estar vivo. E tem uma música muito bonita que nos mostra exatamente isso, né? Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ninguém sabe quando chegará esse momento de nós partirmos para a verdadeira vida, né? E aí, no dicionário, finado significa aquele que deixou de existir, que morreu, defunto, indivíduo que faleceu, quem morreu, falecido. Então, eu me detive nesse significado, que deixou de existir. Forte isso, né? Então, tudo acaba com a morte ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde vai? Qual o seu destino? Onde estava antes? Bem, nós podemos, meus amigos, nos considerarmos privilegiados, porque a doutrina espírita veio nos trazer, através do Pentateuco, né, desses 5 livros, cujo responsável é o nosso querido Allan Kardec, exatamente respostas sobre cada uma dessas perguntas. Então, como nós somos abençoados por já sabermos estas respostas tão profundas com relação a este assunto, né? Então, muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é verdadeira desgraça, quando, em verdade, morrer não é finar-se, nem consumir-se, mas libertar-se. Então, a vida aqui na Terra é uma prisão, que nós, quando desencarnamos, nós nos libertamos, né? Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assuma o compromisso de preparar-se, não é se desesperar. A gente fica triste, fica, porque é como se fosse uma viagem. A pessoa partiu para outro lugar. Então, a tristeza, a saudade são naturais, mas jamais o desespero. O que nós precisamos é nos preparar. Nos preparar para quê? Para esse reencontro com eles na vida espiritual. Então, a doutrina espírita, ela traz um outro conceito acerca da morte. Ela mata a morte. Ela transforma a morte no desencarne, ou seja, nós despimos essa roupa
que é esse envoltório material, para adentrarmos na verdadeira vida. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. O que seria essa coisa? Uma etapa, né? O fim de uma etapa e o começo de outra etapa. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Esse nosso envoltório fica e nós, enquanto essência, continuamos sempre. Por quê? Porque nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Já nos disse o nosso querido Teilhard de Chardin, eu acho que é assim que fala, não sei muito bem. Então, o homem ser psíquico, já dizia no Livro dos Espíritos, na questão 149, a pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Bem, no instante da morte, a alma volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Por quê, meus amigos? Porque a alma, do latim anima, semelhante à palavra grega anemos, vento, significa ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Para o Espiritismo, a alma é um espírito enquanto encarnado, sendo o corpo seu envoltório. Então, a diferença entre alma e espírito somos nós. Só que, enquanto encarnados, somos chamados de alma. E, após desencarnarmos, quando regressamos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, voltamos a ser espíritos, mas sempre somos a mesma essência. Então, de acordo com a doutrina espírita, o homem encarnado é um complexo formado por... Nós somos um espírito imortal, que somos chamados de alma enquanto encarnados, e nós temos perispírito, que é o corpo fluídico, e o corpo físico, que é um envoltório material, que é essa roupa que nós despimos quando voltamos para a nossa verdadeira pátria. Então, meus amigos, nós, como espíritas, né, lá no livro Conduta Espírita, é dado a nós, através do espírito André Luiz, algumas dicas importantes perante o morto e perante a morte, perante esse fenômeno da morte, né? Então, uma delas é dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais nós nos responsabilizamos, abolindo o uso de velas e coroas, crepes e imagens. Ou seja, quanto mais simplicidade, melhor. Afinal, o que está ali é apenas uma roupa que não nos serviu mais. Então, nós temos que, nesse momento, dar valor ao espírito imortal e não àquela roupa, né? E no enterro, lá no Livro dos Espíritos, na questão 327, é nos falado o seguinte, que o espírito, ele frequentemente assiste ao seu enterro, mas, normalmente perturbado, nem percebe o que se passa. Então, tem aí uma imagem, né, do velório e o espírito, ele partindo já para o plano espiritual, mas ainda com essa perturbação, e vários espíritos desencarnados vindo ajudá-lo, como nós veremos no outro slide. E o que é mais importante nessa hora é a prece, sempre, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 59, nos fala o seguinte: a prece pelos espíritos é o capítulo que fala sobre as preces, né? Então, a prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra
tem por fim não apenas proporcionar-lhe uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a se libertarem. Olha aí a libertação que nós falamos no início, né? Quando nós desencarnamos, nós estamos nos libertando desta prisão que é o planeta Terra, das ligações terrenas, nos libertando dessas ligações, abreviando a perturbação que a maioria dos espíritos ainda tem, que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Então, como é importante a prece em todos os momentos da nossa vida, e também nesse momento do desencarne, seja de quem for, que possamos sempre lembrar de fazer uma prece por aquele espírito que está se libertando e está despertando para a verdadeira vida. O além-túmulo, né? Então, nós, graças a Deus, somos sempre ajudados durante toda a nossa encarnação e também, logicamente, neste momento. Quase sempre, eles o vêm receber, os nossos parentes desencarnados, parentes, amigos, todos aqueles que foram antes de nós, eles vêm nos receber, eles voltam aqui para nos receber na nossa volta ao mundo dos espíritos e nos ajudam a nos libertarmos das faixas da matéria. Está no Livro dos Espíritos, questão 160. Então, nós sempre receberemos ajuda. Basta para isso que nós possamos estar abertos para ela. E o julgamento? Não mais aquela ideia que alguns irmãos de outras religiões têm do julgamento final. Não. O único julgamento que teremos ao desencarnar será o julgamento da nossa própria consciência, que nós, enquanto espíritos, encontramos, né? Podemos encontrar a nossa recompensa ou o nosso castigo, de acordo o que tivermos feito da nossa oportunidade de reencarnação. Então, a nossa consciência é o nosso próprio juiz. É um momento solene pelo qual passamos, um exame cheio de angústia e, muitas vezes, de desilusão, quando não soubemos aproveitar esta oportunidade, né? Então, nós, lá no livro de Leon Denis, Problema do Ser Destinador, é que fala sobre isso, sobre o momento do julgamento, que a nossa própria consciência vai reexaminar tudo aquilo que fizemos durante toda a nossa existência. E no livro Céu e Inferno, ele nos vem trazer o seguinte, lá na parte segunda, no capítulo 1, desculpa, que fala sobre o passamento. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Por mais que nós já somos espíritas, já detenhamos esse conhecimento de que a morte não existe, de que quando desencarnamos, partimos para a verdadeira vida, muitas vezes a nossa apreensão não é nem com a morte, mas com esse momento de transição. Sofremos ou não nessa passagem para o outro lado, para a verdadeira vida? Será que nós sofremos ou não? Então, lá no outro slide fala o seguinte, a condição dos espíritos na vida além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e perceber, que é proporcional ao seu grau evolutivo. Também está no livro Problema do Ser Destinador. Então, tudo depende do nosso grau evolutivo. Tudo depende de nós e de como tivermos vivido esta oportunidade de reencarnação. Então, nós temos
2 exemplos no livro, nesse mesmo livro, né, O Céu e o Inferno, na parte 2, capítulo 2, 2 exemplos de passagem, de chegada ao mundo espiritual. O primeiro exemplo é de um espírito feliz, que nos diz assim: antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu depois de um ano de atrozes padecimentos. Então, ele nos diz o seguinte, esse espírito: a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. Ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Perguntam a ele. E ele responde: ao fim de 8 horas. E fazem outra pergunta a ele: que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? E ele responde: meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Então, ele também diz a respeito durante a cerimônia, né, do enterro dele, do cemitério. Ele fala o seguinte: não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida, se bem souber de viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes. E melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Olha aí a receitinha, né? Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande, imenso mal. A terra me seja leve. J. Samson. Então, ele já nos dá uma dica de como proceder para fazermos essa passagem da maneira mais leve possível, né? Darmos valor aos verdadeiros valores, que são os valores espirituais. E depois tem um outro exemplo de espírito sofredor, que nos diz assim: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade de desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo, estava admirado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas existências, minhas encarnações. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas. Só um minutinho. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, chamaste-me, finalmente, e pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelagem por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Então, nós estamos diante de 2 realidades, ao adentrar o plano espiritual, bem diferentes, né, meus amigos? E aí, tem um resumo a respeito desses 2 exemplos. O estado do espírito por ocasião da morte
pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Também está no livro Céu e Inferno. E aí, meus amigos, nós vamos agora refletir. E nós? Como seria nosso despertar se desencarnássemos hoje? Já que para morrer basta estar vivo, e nós nunca sabemos quando será a nossa partida, né? Somos passageiros de um trem que a gente não sabe nunca quando irá partir. Como nós estaríamos se nós desencarnássemos hoje? E tem uma imagem aí que eu gosto muito de trabalhar nos estudos, que fala exatamente sobre isso. Nós estamos tendo tempo para Deus, para os valores espirituais, ou ainda estamos dando desculpas para não cultivarmos esses valores? Bem, nós que já estamos aqui no sábado à tarde, nós com certeza já estamos fazendo esse esforço, né? A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida em direção aos destinos superiores do homem ajudam à libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Então, que nós possamos ter cada vez mais fé no futuro e também elevarmos os nossos pensamentos. Olha aí a questão, né, do orai e vigiai, para que estejamos sempre prontos para esse momento que nós não sabemos quando será. Frequentemente, a vida ainda não se extinguiu e a alma impaciente já parte para a imensidade. Ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos, e a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. Então, quanto mais nós nos ligarmos, nós valorizarmos os verdadeiros valores, quanto mais o nosso tesouro for o tesouro espiritual, mais preparados nós estaremos para esse despertar. E tem aí uma frase de Mahatma Gandhi que nos diz o seguinte: aprenda como se você fosse viver para sempre e viva como se você fosse morrer amanhã. Que possamos estar sempre prontos para aprender. Não existe idade, porque como nós sabemos que a vida continua e nós ainda teremos várias oportunidades de reencarnação, nunca é tarde para aprender, mas que nós possamos viver como se a gente fosse morrer não amanhã ou até hoje mesmo. Nunca deixarmos para nada para depois. Depois eu faço as pazes com quem eu estou brigado. Depois eu dou um abraço nos meus pais. Depois eu dou mais atenção para os meus filhos. Não, que possamos fazer tudo hoje, né? Abraçarmos, mesmo que virtualmente, já que nesse momento nós não podemos abraçar os nossos idosos, mas darmos atenção a eles, né? Que possamos fazer tudo como se estivéssemos nos preparando para desencarnarmos hoje. Vamos parar com essa mania de postergarmos, né? De deixarmos sempre para depois. O depois pode não existir. Então, que façamos tudo agora, tudo que nós pudermos, agora, hoje, né? Que o hoje, ele é, como o próprio nome diz, é um presente. É um grande presente que nós devemos aproveitar. Então, meus amigos, para onde nós vamos? Para onde você vai quando desencarnar, né? Depois de tudo que a gente conversou, para onde nós vamos?
E aí, no próximo slide, nos fala exatamente o seguinte: nós temos uma outra certeza, graças a Deus e graças a essa doutrina tão abençoada, a certeza de que, primeiro, que todos nós iremos morrer. Se ninguém contou isso para você, lamento informar, ninguém vai ficar para semente. Segundo, a vida continua, a doutrina espírita matou a morte. E a terceira certeza de que todos nós, a nossa finalidade de todos é a perfeição. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Só que a gente tem que ter olhos de ver cada oportunidade de fazer o bem, de praticar a caridade, de amar ao próximo, seja ele quem for. Que nós paremos de perder essas oportunidades que nos chegam. O tempo é hoje, é urgente, né? Proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. É claro que nós não iremos atingir o nível de anjos nessa encarnação, lógico que não. Mas também não podemos ser parente caranguejo, né? Andar para trás ninguém vai, mas ficarmos estacionados. A gente tem que evoluir sempre. Procuremos observar os nossos atos, as nossas atitudes, se nós realmente estamos aproveitando cada momento, cada oportunidade de fazer o bem, de ajudar na construção de um mundo melhor. E aí vocês podem perceber que eu usei no meu estudo muitas borboletas, não sei se vocês perceberam, né? Cada slide tinha uma borboleta. E eu amo esse significado maior da borboleta, né? Por quê? As borboletas, elas possuem vários significados, mas estão sempre associadas aos processos de mudança, de metamorfose, de transformação, de viagem, de libertação, de morte e de renascimento. Então, as borboletas estão relacionadas à alma, ao espírito, à nossa individualidade que possuímos enquanto seres. Quando desencarnamos, nós voamos, nós nos transformamos. E essa mudança da vida terrena para a vida espiritual, como ela será feita, vai depender apenas de nós mesmos. Então, que nós possamos aproveitar cada dia para essa mudança, para essa transformação, para essa reforma íntima tão necessária para a nossa viagem, para a nossa libertação, que é a volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E, para terminar, eu quero deixar aqui uma reflexão. E logo depois eu vou pedir para a Adriana para colocar um vídeo em homenagem que eu fiz com muito carinho. E eu estava em dúvida entre uma música e outra, coloquei as duas. São duas músicas lindíssimas que falam exatamente, é um resumo de tudo que nós trabalhamos hoje aqui. Mas antes dessa música, vamos para o último slide, no qual nós deixaremos uma reflexão para todos nós, né? Então, Chico nos diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo sempre, né? E fazer um novo fim. E a pergunta que fica, meus amigos, é a seguinte: como ampliar a minha consciência sobre a vida futura para começar a construir hoje um novo e melhor fim, que Chico nos diz aí nessa reflexão. Então, agora, vamos ao vídeo, por favor, Adriana. Vou tirar o seu compartilhamento aqui, para poder compartilhar o vídeo. Ai.
Estava aqui. Espera aí, Vivi. Eu acho que você mandou pelo WhatsApp, eu fechei o WhatsApp. Só um minutinho, gente. O WhatsApp fechou, ele acabou fechando junto, mas eu já estou abrindo aqui. Gente, estava aqui. Esse, né, Vivi? Isso, minha amiga, obrigada. Ele está com som. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus com sentimento mais profundo. Ele se refere à vida futura e que depois da morte a vida continua. O plano espiritual é o verdadeiro lar e a morte é o retornar. O que está dentro de nós é o que levaremos pro lado de lá. Nunca deixem de sonhar, a vida vai continuar e tudo que aprendermos aqui nos fará crescer, evoluir, porque a vida vai continuar do lado de lá. Nunca deixem de sonhar, porque a vida vai continuar. Do lado de lá. Do lado de lá. O desencarne de um ente querido dói no coração, gera aflição, mas não é pra sempre a separação. A morte é só uma passagem, pois a vida continua. Pode acreditar, todos que se amam se reencontrarão do lado de lá. Das pessoas que amamos, não é pra sempre que nos separamos. Quando existem laços de amor, as encontraremos, seja onde for, porque a vida vai continuar do lado de lá. Nunca deixem de sonhar, porque a vida vai continuar. Do lado de lá.
assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Do lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está. Adriana, Oi. então, para terminar, eu agradeço muito a oportunidade de estudo, de trabalho, e agradeço ao nosso companheiro Luiz Fernando, que foi ele que mandou para mim, indiretamente, esse material que eu usei no estudo, esses 2 vídeos. Então, a ele a minha gratidão e a todos vocês também. Meu muito obrigado, tá? Assim que te agradecemos, Viviane, porque você conseguiu falar de um tema tão difícil para muitas pessoas, né? Acho que para todos nós, com uma leveza muito grande e com nos dando a esperança, a certeza, né, de que nós podemos ir para esse outro lado e lá vai ter sol, vai ter lua, né? Vai depender sempre como nós nos preparamos aqui, ampliamos essa nossa consciência para irmos para um lugar, né, que tenha luz e que a gente, nas nossas preces, possa realmente oferecer esse sol para os nossos amigos que já partiram também. Nós te agradecemos imensamente. Eu fiquei bem emocionada agora no final e a nossa casa fica muito feliz de te receber e que outros convites venham, tá bom? Eu vou passar para o Mário, pedir para ele fazer a nossa prece final. Tá bom, Mário? Ok. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos filhos amigos esses momentos. Agradecer também a possibilidade que Ele nos dá durante o sono, nas comunicações espíritas, em momentos durante a prece, em momentos saudosos em que estamos pensando, desses espíritos familiares, simpáticos com nós,
da nossa família espiritual, muitas das vezes se acercarem de nós, nos abraçarem, conversarem ao nosso pé do ouvido através do pensamento, deixarem uma pequena mensagem. Quantas vezes nós nos emocionamos e não sabemos por quê? Estávamos pensando em alguém. Se estivéssemos aliviados, como se tivesse visto aquela pessoa. Quantas vezes, às vezes, sem um propósito, tranquilos, andando na rua por algum motivo, sentimos aquela vibração tão carinhosa, nos sentimos consolados, nos sentimos com ternura, com carinho, e lembramos de alguém. Então, bendita seja essa comunicação espiritual que Deus nos faculta, muitas das vezes, para nos consolar, para dar a certeza da imortalidade, para nos trazer aquele carinho daqueles espíritos que continuam a sentir como nós, continuam a ter afinidade conosco, continuam a gostar de nós e nós a gostarmos deles. Que possamos sempre ampliar a nossa família espiritual, né, agregando cada vez mais pessoas a nosso âmbito de carinho, nosso âmbito de ternura, nosso âmbito de respeito, de gostar de verdade. Então, agradecidos pela nossa querida irmã Viviane, que veio nos trazer também essa palavra tão boa a respeito da situação, né, de que nós podemos sempre ter condições de nos comunicar justamente por estarmos melhores conosco mesmo. Possamos sempre, Senhor, estar agradecidos, então, pedindo, Senhor, que possamos mandar o nosso abraço fraternal a todos aqueles que já desencarnaram e que possamos receber também aquele carinho por parte deles. Te agradecemos por essa tarde de bênçãos, Senhor, te dando graças a Deus. Obrigada, Mário. Obrigada, Viviane, mais uma vez. Obrigada a todos os colegas que participaram, encarnados e desencarnados, né? Certamente recebemos o abraço aí que o Mário falou, desses amigos que já partiram, nossos familiares, certamente, que eles também tenham sentido o nosso abraço e que nossas lágrimas sejam de emoção, com a certeza de que vamos nos reencontrar. Os microfones de vocês estão liberados para que a gente possa dar um tchau. Obrigada. Obrigada, Vivi, mais uma vez. Obrigado, Viviane. Pelo convite. Obrigada a todos. Eu vou contar um segredo, então. A Viviane falou tão bem nascer e renascer e morrer, né? Eu vivi Anne, agora vivo Fernando.